Graça e paz, meus amados irmãos. Pela misericórdia do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez podemos estar com nossos amados irmãos. Agradecemos a Deus em primeiro lugar, agradecemos a Deus pelas igrejas ali na região, no Espírito Santo, Cariacica, Vitória e outras cidades que têm promovido encontros sempre em novembro e têm nos convidado para estar com eles. E aproveitando o ensejo de estar com eles, o irmão Atamásio se dispôs a descer comigo até aqui o Rio e a região dos Lagos. E nós somos muito agradecidos por esses irmãos, porque se não tiver esses irmãos dispostos, nós ficamos retidos às vezes ao tempo e ao espaço. Mas graças a esses irmãos que se dispôs a estar com o seu carro em prontidão para descer até aqui essa cidade, estar com vocês. Trago saudação das igrejas da região de Curitiba. Eu digo hoje, região de Curitiba, não me expresso apenas pela minha cidade, que é Almirante Tamandaré, uma das cidades da área metropolitana de Curitiba, mas digo da região de Curitiba, porque estivemos juntos recentemente com vários irmãos da região metropolitana. Isso é muito importante, é muito bom, irmãos, quando Deus começa a trabalhar em nossos corações e podemos estar com vários presbíteros, vários irmãos de muitas cidades. Há alguns anos, eu ou algum dos irmãos não poderíamos falar assim, porque estavam retidos em alguns argumentos. E esses argumentos nos traziam algumas separações. Mas o Senhor vem quebrando dia após dia, e nós podemos estar junto com vários irmãos. Eu espero que aqui também no Rio de Janeiro, ou na região do Rio de Janeiro, Deus comece a trabalhar com cada um de vocês, para que vocês tenham um coração unidos a Cristo e unido a todos os irmãos que o Senhor comprou com o seu sangue. Tem momentos da nossa vida, irmãos, que nós vamos aprendendo com o Senhor, e quanto mais nós aprendendo a estar humilhado debaixo da potente mão do Senhor, o espírito da divisão não encontra lugar em nossas vidas. Mas enquanto estamos presos em algumas coisas, ou defendendo algumas coisas, e não considerando às vezes o outro irmão, muitas vezes ficamos distantes de muitos irmãos preciosos. Hoje eu quero lembrar apenas, irmãos, lendo algumas palavras aqui com vocês, e dizer que o Senhor sempre esteve pronto a ajudar a igreja, a cada um de nós em nossas dificuldades. Mas Ele quer encontrar coração disposto à sua vontade, disposto a fazer aquilo que o Senhor realmente deseja. Dificuldades a igreja sempre teve desde os primeiros séculos. E eu tenho certeza que eu falando aqui para os irmãos vão lembrar de tudo que a igreja do Rio de Janeiro tem passado, desde que nós se conhecemos, principalmente com os mais velhos que estão aqui, reunindo naquele cenáculo ali na Rocinha. Depois de alguns tempos, pudemos estar com os irmãos e visitávamos os irmãos em vários momentos que o Senhor nos dava. E a igreja do Senhor aqui no Rio, Deus tem guardado, tem ajudado a passar por muitos momentos agradáveis, momentos difíceis, mas aquele que espera no Senhor renova as suas forças. As nossas forças sempre vêm do Senhor. Quando nós queremos fazer algo, nós às vezes erramos
ou perecemos. Abra comigo as Escrituras em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 em diante. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos as mesmas coisas, que não haja divisão entre vós, antes sejais unidos inteiramente, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloé que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes, porventura, batizado em nome de Paulo? Graças a Deus, irmãos, que Paulo, ele não ficou de boca fechada. Ele usou da palavra para apontar que a igreja de Corinto, ele tinha sido informado que havia contenda entre eles. E aqui nós vemos que alguns estavam preferindo o Cefas, outro Apolo, apenas dividido por os ministérios ou os apóstolos da época. Mas Paulo disse assim, no verso 13: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fosse batizado em nome de Paulo? É muito importante, irmãos, você conhecer o tipo de irmãos que defendem esta posição. A ninguém batizei, a não ser alguns, ele falou, mas ninguém foi batizado no meu nome. E também eu não morri por vocês, quem morreu foi Cristo. Então toda a igreja é de Cristo Jesus. Por mais que o irmão tenha bagagem, por mais que o irmão seja usado nas mãos do Senhor, ele não pode se atrever de achar que a igreja pertence para ele. A igreja pertence para o Senhor Jesus Cristo. Pois foi ele que comprou com o seu sangue. E Paulo disse: está Cristo dividido? Não, todos nós sabemos disso. Mas por que existe ainda dificuldade entre os irmãos? Alguns se separam com o grupo X, outro com o grupo X. Mas se houver maturidade e se houver coração naqueles irmãos, eles vão levando todo o povo para Cristo. Se alguém está atraindo pessoas para si, irmão, cuidado. Observe o comportamento desse irmão. Os frutos dizem muito a respeito daquilo aonde estamos verdadeiramente ligados. Então, amados irmãos, eu sei que vocês já passaram por muitas fases, mas que o coração dos irmãos que estão aqui presentes hoje seja aquele coração de dizer: Cristo não está dividido. O seu povo também não pode estar dividido. Você trabalha, irmãos, você tem o coração de o que Paulo disse para os irmãos, que você também pode dizer: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis toda a mesma coisa, e que não haja divisões entre vocês, estejam inteiramente unidos, numa mesma disposição mental. Esse coração que o Senhor encontra
de estar no mesmo parecer, numa mesma disposição mental, é somente o Espírito Santo que pode trabalhar e nos levar no mesmo Espírito. Se um outro espírito sutil entrar e trazer dificuldades, e sejam atentos, irmão, porque o Espírito Santo não promove divisão. Mas os homens sim, porque muitas vezes eles querem aparecer, eles se acham que eles têm o primado, não reconhecendo os demais, que também Cristo chamou. Nós devemos saber que há um companheirismo. Deus colocou cada um como quis, e cada um deve exercer a sua função com muita honra e gratidão ao Senhor. E se você está trabalhando para o corpo, você está beneficiando o corpo de Cristo. Nenhum de nós podemos viver isolado, irmãos. Por mais que um olho seja lindo, se ele for tirado do corpo, ele é um membro morto. Precisamos estar no corpo, precisamos estar vivendo esta realidade. A minha palavra é breve, irmãos, não é muito longa não, mas é de muita afirmação. Cristo não está dividido. Devemos orar para isso, irmão. O irmão não sabe a gratidão que venho tendo de alguns anos para cá. Como eu falei, trago da região de Curitiba a saudação de todos. Então ali inclui várias cidades. Os presbíteros começaram a orar junto, começaram a clamar ao Senhor junto, e as barreiras foram caindo por terra em nome de Jesus. Porque ninguém estava reivindicando mais o seu grupo. Os mais velhos aqui sabem que alguns anos atrás, alguns se identificavam ao grupo do Aniceto, o outro grupo do Jair Faria. O Senhor vem demolindo essa barreira. Agora podemos dizer, somos de Cristo. Por mais que o Aniceto nos ajudou, o irmão Jair Faria nos ajudou, mas sabemos que quem morreu por nós naquela cruz foi Jesus Cristo. E que vocês também, irmãos, tenham esse mesmo coração de velar por essa verdade das Escrituras. Quando eu comecei a caminhar na visão da igreja, eu achava que eu não ia encontrar dificuldade mais entre os irmãos. Eu só apontava que nas denominações eles estavam divididos. Porque tinha Assembleia de Deus, tinha Batista, e tinha Presbiteriana, etc. Mas, irmãos, com o tempo eu vi que o conselho, para não se dividir, é para a igreja. E já, com o tempo, eu pude ver divisão dentro de nós mesmos. E o que aconteceu, irmãos? Aconteceu que nós não vigiemos e começamos a se identificar por ministérios. Como nós poderíamos falar da unidade do corpo de Cristo, mesmo nós estando divididos? Então que o Senhor nos ajude a quebrar todos os paradigmas que impedem do povo de Deus estar junto. Vamos um pouquinho mais para frente. No capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Todo esse capítulo vai falando de essa preocupação dos irmãos estarem sabendo que somos membros um dos outros. E o trabalho de cada um é para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cada um cooperem com os membros com igual cuidado. O irmão ou a irmã que não tem cuidado um com os outros pode causar um dano.
espalhar coisas negativas e depois de um fermento estar semeado no povo, vai ter contendas, dificuldades. Mas se cada irmão cooperar, ter esse cuidado, saber que ele tem que ter cuidado igual um para com os outros, eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito invisível não vai ter condições de encontrar coração para estar o povo dividido. Ainda encontramos outros textos em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 3 em diante. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que repartiu a cada um. Esse é um dos itens, irmãos, que cada irmão tem que ter essa segurança ou esse cuidado. Não pense além de si mesmo, além do que convém. Pense com moderação, pense a teu respeito com moderação. Às vezes, não, se fosse eu faria assim. E daí você encontra outro, não, se fosse eu faria assim. Irmãos, e já começa uma dificuldade ali. Então, precisamos estar aos pés do Senhor. E cada um pensar de si mesmo com moderação. Esperar que outros venham dar testemunho de si mesmo, ou de você. Esperar que outros possam dizer, irmão, eu posso contar contigo, porque vejo Deus te usando. Agora, se nós, irmãos, se descuidarmos e achar que eu sou, e aqui todos vocês têm de aprender comigo, porque Deus me deu uma alta suficiência do conhecimento da sua palavra, e todos vocês devem saber que Cristo fala por mim. Não, Cristo fala por seus vasos, principalmente para aqueles que estão mais aos pés do Senhor, aqueles que estão com tempo com Deus. Então, irmãos amados, tenham cuidado de não pensar além, de ir além. Pense a teu respeito com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vocês. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, porquanto muitos somos um só corpo, Cristo, membro um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Profecia, segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos o ministério. Se é o ensino, esmere em fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Se todos nós, irmãos, fosse observador da sua palavra, a palavra de Deus fosse realmente o nosso modelo, o nosso método, nós ia ter muito cuidado em usar de alguma atividade que não fosse dada realmente para nós. Cada um deve se dedicar no dom que o Senhor o concedeu. Nunca reivindique além, irmãos, daquilo que realmente Deus te chamou. Mas naquilo que Deus te chamou, haja dedicação. Haja segurança em você. Se dedique, né? Que assim como Paulo pode dizer que ele se colocava de joelho por aquela causa, que era a causa do Senhor, que ele possa também achar muitos irmãos e irmãs que se dedicam pela causa do Senhor aqui com seus joelhos. Quantas pessoas que não aparecem,
mas eles estão com o joelho dobrado pela causa do Senhor nessa cidade. E é a nossa segurança, irmãos, quando nós chegamos a uma posição, um momento de não querer mais aparecer, de que o outro irmão vá no nosso lugar. Alguns anos atrás, irmãos, eu queria ser o primeiro. Agora não. A gente considera, irmão, vai você primeiro. Não, vai você primeiro. E até que nós dizemos, então tá bom, irmão. Mas às vezes nós queríamos ser o primeiro. Como eu falei no encontro lá, irmãos, que Diótrefes, ele queria ter o primado, ou vivia exercendo o primado. E até o apóstolo João ele desconsiderava. Mas João disse, de Demétrio nós damos testemunho, e a própria palavra dá testemunho dele. Então você começa a conhecer, irmãos, os irmãos amadurecidos pelo seu comportamento. Agora, irmão, não se preocupe, que se existe Diótrefes, Deus vai tirando pouco a pouco aqueles que estão incomodando, aqueles que estão prejudicando a casa de Deus, e Demétrio vai começar a estar aparecendo. Os Demétrios na casa de Deus, aqueles que realmente querem servir de coração, sem buscar o primado, porque aquele que se humilha, Deus exalta, e aquele que se exalta, Deus o abate. Então essa é a minha palavra, irmãos, que eu tinha de lembrança para vocês, e quero que vocês continuem avançando no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Apenas quero ler com vocês, irmãos. Não vou me reter de não comentar nada. Apenas ler com você a carta de Judas, e que cada um considere. Irmãos, já lemos o que aconteceu na igreja de Corinto. Agora um irmão nosso amado, Judas, vai falar a situação que ele estava vendo no seu tempo. Judas, por favor. Então, o que devemos nós fazer, irmãos? Orar, pedir Senhor misericórdia, porque os homens se introduzem, esses espíritos se introduzem para causar dificuldade na igreja. E aqui o nosso irmão Judas, ele deixa algo escrito para nós também ter cuidado. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever acerca da nossa salvação comum, me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi dada aos santos. Pois certos indivíduos se introduzirão dissimuladamente, os quais desde muito foram antecipadamente anunciados, para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso único e soberano Senhor. Irmãos, Judas estava dizendo, Judas deixou escrito para nós, irmãos, que nós devemos batalhar diligentemente pela essa fé que foi entregue aos santos. Mas ele denuncia que muitos indivíduos se introduzirão dissimuladamente, muita dissimulação. E o que é uma pessoa dissimulada? Uma pessoa dissimulada não se percebe às vezes de repente, é com o tempo que a gente vai descobrir que ele está usando dissimulação. Quem sabe ele é uma pessoa muito agradável, ele vai atraindo aos pouquinhos pessoas para si, e quando vemos, estamos retidos aquela dissimulação. Então, quanto tempo já faz que Judas falou a respeito desse tipo de pessoas? Pessoas dissimuladas. Então, que o Senhor nos guarde, né? Que o Senhor nos proteja. Que o Senhor nos ajude a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos.
Que tem irmãs e irmãos que orem e velem pela a palavra de Deus. Que nós não vamos se mover tão facilmente de um lado para outro, sem nós ter contestação pela palavra do Senhor. Não sejamos livianos, irmãos, mas observadores do que está escrito. Então aqui o nosso irmão Judas começa a lembrar mais. Quero, pois, lembrar-vos, embora que sejais ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado o povo do Egito, tirando da terra, destruiu depois os que não creram. Anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, esses têm guardado sob trevas, em algemas eternas, para o grande juízo. Irmãos, eu lembro que transforma a graça de Deus em libertinagem. Tem muitas pessoas, irmãos, que começam até a levar, não, o diabo também vai ser salvo. Irmãos, claro que nós somos salvos pela graça do Senhor. O mérito não é nosso, é somente de Cristo. Hoje lembramos do que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Mas Deus continua sendo um Deus zeloso. Aqui ele está lembrando que os que não creram no Egito foram também punidos. Os anjos que pecaram também estão sobre prisões eternas. Verso 7. Como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após a carne, são postas, por exemplo, com fogo eterno, sofrendo eterna punição. Então, quando nós vamos falar, irmãos, que somos salvos e somos salvos eternamente, nós devemos ter muitas palavras sábias para ajudar o povo a não entrar com essa graça que se torna uma desgraça. Aí começa a haver prostituição na igreja, começa a haver mais divórcio e mais confusão, porque o povo deixa de temer o grande Deus soberano, Senhor, que é o mesmo de ontem e será eternamente. Quando há arrependimento, irmãos, o Senhor está pronto a nos ajudar em toda a nossa situação. Amém? Mas nós não devemos fazer da graça uma graça barata. Custou o sangue do Cordeiro. Fomos comprados com o seu sangue. Devemos andar com todo o temor e reverência diante do nosso Deus. Então Judas aqui começa a trazer vários tipos de pessoas. Mostrar que naquele tempo Judas já estava vendo. E que nós possamos estar com os nossos olhos atentos. Se percebemos que há algum tipo de pessoas entre nós assim, a Bíblia fala claramente aqui, estes então que não são entre nós. Verso 8. Ora estes, então observe bem, grife bem aí. Ora estes, da mesma sorte, são sonhadores alucinados. Não só contaminam a carne, como também rejeitam governos e difamam todo tipo de autoridades superiores. O comportamento destes, então, se lendo, você vai vendo o tipo de comportamento dessas pessoas, né? Agora vamos pular o verso 10. Verso 10 também fala assim: esses, porém, quanto tudo que não entende, difamam. Irmãos, vê aquela pessoa, irmãos, que você ouve ele e você sai cheio de amargura ou de dificuldade, porque só ouviu difamação, só ouviu problema, só ouviu. Então, estes, porém, não entende, quanto tudo que não entende, difamam, quanto tudo que não compreende, com instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Agora, anote bem, faça um grifinho aí também. Ai deles. Verso 11. Ai deles, porque prosseguiram
pelo caminho de Caim, movido pela ganância. Precipitaram o erro de Balaão, pereceram com a revolta de Corá. Esses homens são rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando junto convosco em nenhum recato, pastores que assim mesmo se apacentam, água impelida pelo vento, árvores plenamente na estação dos frutos, desses provida, duplamente mortas e desarraigadas, ondas brávias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, e estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para este. Quanto a estes, foi também que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre miriades de santos, para exercer juízo contra todos, para fazer convicto todas ímpias, e acerca de todas as obras ímpias que ampiamente praticaram, acerca de que todas as palavras insolentes, ímpias e pecadores que proferiram contra ele. Se você ler Judas, irmãos, eu gostaria que todos, irmãos e irmãs, jovens, todos vocês, lessem com muita atenção a carta de Judas. E ali você vai saber que temos um Deus que continua sendo um Deus santo, santo, santo. Que Ele não vai aceitar nenhuma dessas introduções destes, conforme está escrito aqui em Judas. E que nós não sejamos cooperador com estes, mas que o Senhor nos ajude a lutar pela fé que uma vez foi dado aos santos. Aleluia. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras que anteriormente foram proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais diziam que no último tempo haverá escarnecedores andando segundo suas ímpias paixões. Que nós possamos, irmãos, estar atentos a toda a palavra de Deus. Que o nosso Senhor nos ajude a estar atento a todo tipo de palavra que surge no meio da casa de Deus. E que o Senhor nos dê graça para discernir as pessoas, discernir os espíritos que estão usando as pessoas, o tipo de palavras e aonde eles querem chegar. Se é para a edificação do corpo de Cristo, recebemos todos em nome de Jesus. Se é para sair após discípulo após a si mesmo, nós rejeitamos também em nome do Senhor Jesus. Irmãos, não quero me delongar mais, como eu falei, a minha palavra ia ser resumida, curta e objetiva, porque quero deixar espaço para o meu companheiro Atamásio, que já desde alguns anos atrás, desculpe o meu palavreado agora, somos o Ministério Café com Leite. Isso surgiu lá em Colômbia, né? Então, eu sou leite, ele é o café, e nós se damos muito bem nesse conjunto de palavras. Deus abençoe, irmão Atamásio, com você.